Geminianos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Reis. Eu mudei o meu nome recentemente, talvez porque por causa de uma questão de honras, né, a minha ancestralidade materna, resolvi aí usar o meu sobrenome da minha mãe aí da família materna, honrando aí a minha ancestralidade cigana. Eu venho aqui trazer para vocês, geminianos, uma leitura intuitiva para maio de 2025, mas ela é atemporal. Se vocês chegarem aqui a qualquer momento e essa leitura bater com você, deixa seu like para mim, que é muito especial, é muito importante aí para que eu possa estar chegando no coração de outras pessoas que necessitam aí desta mensagem, tá? Vamos começar aqui, então, com o arcano maior para os geminianos. Vamos ver o que a espiritualidade traz para os geminianos. Maio de 2025. A Torre. Geminianos estão aqui passando por situações inevitáveis. Tô vendo aqui geminianos findando situações aqui, desestruturando coisas que antes eram bem estruturadas, que eram bem fundamentadas, mas parece que aqui chegou um fim, né? De um alicerce que parecia muito seguro. Eu vejo os geminianos sendo forçados aqui a tomar decisões, mas dessa vez parece que o geminiano ele está sendo empurrado para tomar decisões. A carta da Torre é o sopro de Deus, é a mão de Deus que vem e empurra o geminiano que protelou aí alguma decisão, né? Ou não, né? Algo que veio aí mesmo na vida do geminiano e desestruturou mesmo as bases do geminiano. Lembrando que essa leitura vale também não só para quem tem Sol em Gêmeos, mas também um ascendente como eu, que eu tenho um ascendente em Gêmeos, Vênus, Júpiter e a Lua, que são planetas importantes aí, bem fortes no nosso mapa astrológico, tá? Pode ser que essa leitura venha a servir para mim também. Muitas pessoas, inclusive com quem eu estou lidando neste momento, estão vivendo esse momento de torre, tá? Algo que vem, se desestrutura e não há mais o que fazer. É apenas catar os caquinhos e começar de novo aqui, tá? Vamos ver o que as outras cartas vão dizer aqui do tarot de Osho para os geminianos. Geminianos, por gentileza, a espiritualidade maior. Trago uma mensagem para os geminianos, trazendo alento, trazendo aí uma luz, um consolo, um direcionamento para os geminianos. Maio de 2025. Geminianos. Projeções. 7 de copas. Já vou tirar as outras. Vidas passadas, essa carta aqui é a carta da Lua. Paciência, 7 de ouros. Pessoal, aqui é o seguinte. Parece que tem geminiano aqui que, assim, o chicote tá estralando, as coisas estão acontecendo. E eu vejo geminiano aqui que projeções tá olhando pro vizinho, tá olhando pro amigo, tá olhando pra grama do vizinho aqui, né? Não sei se vocês aí estão esperando algo para decidir algo, mas aqui a carta da Torre vem anunciando que vocês vão precisar sair aí um pouco, porque eu vejo aqui uma zona de conforto aqui para vocês, mas essa zona de conforto, ela tá trazendo aí um incômodo muito grande, tá? É como se
o que vocês estão vivendo hoje, a carta da lua, ela me fala muito de sombras, tá? Ela me fala muito de como se o geminiano, ele está inebriado, ele tá assim, não tá conseguindo enxergar muito bem, tá? As situações que vêm acontecendo, não tá sabendo tomar escolhas sábias, talvez, porque dentro de vocês aqui, vocês não enxergam muito bem. Aqui tem uma carga, tá? Uma carga que vocês trazem aí, energética, uma carga ancestral. Até assim, sugiro aí para quem gosta, para quem já ouviu falar sobre constelação familiar, aqui tá me dizendo isso, tá? Para que vocês busquem essa constelação familiar para identificar padrões repetitivos na vida de vocês, como se isso bloqueasse totalmente algo na sua vida, tá? Aqui eu também estou vendo coisas de emoções, porque eu acabei de fazer uma leitura, né? E as minhas leituras são muito voltadas para o autoconhecimento aqui. Então eu tô vendo essa questão de o geminiano não saber muito bem o que fazer, o que escolher, o que procurar, tá? Eu vejo um geminiano que está se sentindo estagnado, talvez porque sente que essa torre ela está se aproximando ou já aconteceu, e eu tô vendo aqui geminianos que ficou paralisado. E agora? Faço o quê? Faço isso, busco isso, escolho isso, fico observando o outro para ver o que ele faz, o que ele faria, tá? Porque a gente não pode dispensar esse nome, né? Aqui, projeções. É como se você olhasse para o outro e tentasse enxergar alguma motivação, alguma coisa que te desse um fio de luz de esperança aqui, tá? Mas essa carta da lua bem no centro do jogo de vocês me fala desse contexto que não tem como negar, de coisas que ainda vocês nem fazem ideia de que acontece aí, tá? Se essa leitura se encaixar aí, pode ser para questão psicológica aqui, tá? Parece que, se a gente for falar do lado psicológico, parece que houve uma crise aqui com o geminiano, tá? Uma crise que desestruturou, a gente pode estar falando aí de uma questão de depressão mesmo, tá? Porque a carta 18 não tem como negar que é uma pessoa que ela tá perdida. Ela tá perdida, ela tá mesmo perdida, talvez por uma questão que aí deixou vocês aí muito mal, tá? Pode ser já uma coisa pré-existente, por isso que eu falo de depressão, porque a depressão ela passeia aí pela nossa família, né? 3 a 4 gerações, né? A gente acaba herdando aí por essa questão genética, tá? Talvez vocês estejam aí sem saber muito o que fazer, sofrendo inclusive com esses altos e baixos, né? Toda vez que vocês estão se estruturando, vem uma torre, vem uma situação ou uma crise aqui de existencial, uma crise de depressão, uma baixa energética aqui que faz com que vocês não enxerguem, né? Não enxerguem caminhos aqui. Gente, a minha calopsita tá aqui embaixo da mesa cantando. Toda vez que eu começo a fazer leitura, ele escuta a minha voz e quer cantar, ele quer falar ao mesmo tempo. E eu não consigo me concentrar, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Então vamos ver aqui o que é essa carta das projeções. 7 de copas. É como se você estivesse aí esperando um exemplo, uma atitude de fora,
tá? Mas eu vejo que aqui a decisão, ela precisa partir de vocês aqui, tá? O imperador, o rebelde. É como se aqui, inclusive, geminianos estão sendo Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu não sei se vocês que aqui a gente não tá aqui também só pra falar coisas bonitas, né? A gente tá aqui pra ajudar e se for pra falar coisas pontos negativos aí que estão impedindo, tá? O crescimento de vocês, eu digo aqui para que vocês tomem muito cuidado com a questão da soberba aqui, tá? Eu vejo uma questão aqui de geminianos que estão esperando ser servido, ser assistido. Eu vejo uma pessoa aqui que ela tem muitas dificuldades, né, de tomar uma posição na vida por um excesso de confiança aqui, tá? Embaixo da carta das projeções, o 7 de copas, saiu o imperador. E aqui o imperador chama o rebelde. É como se aqui você não aceitasse algumas condições. E você tivesse que tomar uma atitude, fazer uma escolha, mas parece que você prefere não fazer. É como se você sentisse aqui que você está absolutamente certo. Não é que você esteja 100% errado, mas eu acredito que aqui é uma questão que vocês não enxergam, tá? E por isso vocês agem dessa forma. E cada vez que vocês agem dessa forma aqui, é como se todas as vezes vocês percebem que nunca dá certo. Que todas as vezes se desestrutura alguma situação na vida de vocês. Um trabalho, um relacionamento, uma amizade, uma oportunidade, um fluxo aqui, tá? Por que eu tô falando aí um fluxo, um trabalho, tal, né? Porque saiu aqui o 7 de ouros, né? Aqui é a carta da paciência, mas aqui, ó, é a lei da semeadura e da colheita aqui, tá? Existe um processo a ser vivido aqui. E aqui tá dizendo que por você ter essa postura soberba, rebelde, orgulhosa, né? Como se você não enxergasse a verdade, porque a carta da lua fala de coisas que não estão sendo vistas aqui, tá? É como se alguém negasse aqui que está precisando de ajuda. É como se alguém aqui negasse, não enxergasse. Talvez pela essa emoção que aqui é negativa, tá? Nessa condição, o rebelde, o imperador aqui, ele sai como uma carta que traz uma conotação para mim de uma pessoa que é extremamente orgulhosa, tá? Que não assume, não aceita algo que precisa ser visto, ser trabalhado aqui, tá? É como se aqui fosse paralisado, como se aqui dependesse de vocês e só por isso, só por causa de uma questão que aconteceu aí na vida de vocês, vocês falam, só por causa disso eu não vou me mover, não vou fazer, não vou decidir. Eu vejo um pouco aqui até de uma pirracinha aqui, sabe? Pode estar espelhado, tá, pessoal? Se vocês estão vindo aqui para ver o signo de vocês, pode ser que tá espelhado, vocês estão vivendo isso com outra pessoa aqui, tá? Vamos ver aqui que a carta da lua está querendo dizer. Ó, não falei? 5 de copas. Aqui é uma pessoa que se lamenta, é um apego ao passado, é uma pessoa que está se lamentando do que aconteceu. Eu vejo uma pessoa muito presa ao passado aqui, é uma pessoa que ela se lamenta, ela se sente extremamente presa ao passado, é como se ela não conseguisse sair deste contexto. Gente, eu já peguei casos de pessoas que eu fiz leitura
tá? Isso é muito sério, tá, pessoal? Parece brincadeira, mas não é, tá? Eu vou contar uma história aqui há muitos anos atrás. Eu atendi uma senhora, né? E ela me procurou, tal, para ler o tarô, tal. Só que ela quis ficar conversando comigo e na época, quando isso aconteceu, eu tinha começado a trabalhar com tarô, então eu era muito novinha, eu não tinha experiência, eu não tinha malícia, eu não tinha nada. E também não sabia identificar uma pessoa, tá? Que tinha problemas, porque a gente só se falava por telefone naquela época, né? Nem tinha WhatsApp, nem nada. E ela me contou uma história, tá? Que ela havia se separado do marido dela, que o marido havia deixado a casa, né? Que eles moravam com um filho já adulto, que depois eu vim saber, tá? Só que ela falou pra mim que faziam 4 meses, se eu não me engano, na época, que ele tinha saído de casa, tá? E ela sempre me ligava para ver meus conselhos e mal sabia eu a pessoa que estava do outro lado daquela linha de telefone, tá? E essa leitura tá me fazendo lembrar muito. O que que acontece? Quando ela pediu para que eu fizesse a leitura, eu fiz por caridade, porque ela estava em total desespero, tá? Total desespero. Ela chorava. Se fosse hoje, com certeza, eu não daria nem continuidade, tá? A, a essas ligações, a estender a mão, porque a gente deve saber o limite, né? Que às vezes a pessoa ela tá em total descontrole, total assim, uma depressão que ela nem enxerga que ela está, né? Às vezes a pessoa tem problemas assim psicológicos, esquizofrenia, bipolaridade, né? Coisas muito sérias, tá? Ela pode ser borderline. Então, naquela época, muito pouco se falava, né? Muito pouco se sabia sobre essas síndromes, transtornos que existem hoje, né? Voltando à história dessa senhora, eu fui até o apartamento dela, que ela morava no mesmo conjunto habitacional que eu nessa época. Quando ela foi me atender, que ela nem queria me atender, e eu lembro que estava muito frio, essa época estava nevando, eu morava no Japão, e eu deixei minha filha com o meu ex-marido e saí para ajudar essa senhora, tá? Como era no mesmo conjunto habitacional, não me custaria nada ir até a casa dela. Com toda a bondade do meu coração, com toda a vontade, eu fui porque essa é uma característica de quem é terapeuta, né? Ela só pensa em ajudar, tá? Quando ela abriu a porta, gente, a casa dela estava totalmente escura, com roupas sujas jogadas por todos os lados, tá? Ela me levou até o quarto dela, onde ela disse que seria a leitura de tarô, tá? Porque o quarto era o primeiro cômodo depois que você entrava na casa, no apartamento. O quarto dela tava um caos, gente, tava um caos, e ela tava visivelmente assim alterada psicologicamente, usando os cabelos todos para cima, mal penteados, mal asseada, usando 2 casacos, roupas sobrepostas. Assim, era um caos o quarto dela. Eu olhava assim, me deu uma coisa tão ruim, mas eu já estava lá, né? Então eu pensei comigo, gente, eu já tô aqui, essa é a missão, então vamos lá, né? Na hora que eu comecei a ler, eu não quis nem sentar na cama dela, tá? Porque eu falei assim, não, eu vou pegar alguma coisa aqui energética mesmo. E no final eu peguei, tá? No final eu fiquei muito mal, eu não sabia me proteger, eu não fazia proteção, eu era muito, muito iniciante naquela época, né? Mas sempre com essa intenção aí de ajudar. E aí, nas leituras, saiu que ele já tinha, tipo assim, já tinha feito a fila andar várias vezes. Aparecia várias pessoas na leitura sobre o marido dessa senhora, né? E quando eu disse que, assim, ele não estava muito preocupado com ela, que provavelmente não voltaria, porque ele já tinha ali, tinha umas 3, 4 pessoas, mulheres, né? No círculo, no entorno, como se ele estivesse cortejando outras mulheres, assim, né? Uma pessoa totalmente também promíscua, né?
Quando eu disse, ela se alterou tanto, ela deu um grito, ela não pode ser, ela falou assim. Eu falei, olha, senhora, é o que eu tô vendo aqui, né? Se a senhora não quiser acreditar, por mim tudo bem, eu pego minhas cartas e vou embora, eu só vim aqui pra te ajudar, né? Passado um tempo, eu não quis mais contato com essa senhora, porque notoriamente ela não estava muito bem, tá? Psicologicamente ela não estava muito bem. E é o que eu tô vendo aqui. Passado um tempo, eu fui ler, outra pessoa me procurou desse mesmo conjunto habitacional, porque eu divulgava, né? Eu panfletava, eu anunciava na revista da comunidade brasileira nessa época. Passado um tempo, uma outra mocinha me procurou e a amiga dela, acho que a mãe dela, não vou me lembrar mais. Mas coincidentemente, ela comentou dessa senhora pra mim, tá? E aí ela me contou a verdade, que ela havia se separado do marido dela há uns 4 anos no mínimo, tá? E ela falava para mim que fazia meses, ela estava totalmente perdida, obcecada, ela estava assim num transe eterno de presa num passado, num apego, numa obsessão. Eu não sei dizer o que fim levou essa senhora, tá? Mas eu já vi ela, inclusive, naquela época, hoje eu estou com 42, naquela época eu tinha 28, 29. Ela vagava, eu via ela passando assim, que eu morava no quarto andar, eu olhava lá para baixo, às vezes eu a via, né, vagando com uma lata de cerveja na mão, assim, totalmente perdida, tá? Então, aqui me fez lembrar isso, tá, pessoal? Tomem cuidado com apego, toma cuidado com essa questão de orgulho, tá? Tem ciclos aqui, pessoal, que eles precisam terminar. Se uma torre chega na vida da gente, deixa cair, deixa ruir, tá? Às vezes, esse apego, essa soberba, esse orgulho, ele leva a gente para um caminho que é muito difícil sair, tá bom? Principalmente se a gente não tem aqui muitas opções, tá? É como se vocês aqui estivessem. Olha, eu tô me conectando com uma energia aqui de geminianos que estão assim. Precisando muito, 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 muito de ajuda aqui, tá? Infelizmente, nem sempre a leitura é linda, maravilhosa, mas ela vai sim pro meu canal, né? Porque a gente tem que chegar aí para todos, né? Não é só aqueles que estão prosperando, aqueles que estão bem, né? Que estão num patamar de vida assim, no meio termo, vamos dizer assim, porque eu creio que quem tá bem, 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 nem vem procurar nessas leituras de tarô, né? Quem vem procurar esse tipo de leitura de tarô gratuita no YouTube são pessoas que estão realmente precisando de ajuda, de consolo, tá? Estão precisando aí de uma direção. E eu estou me conectando hoje com esses geminianos e eu espero de coração, eu nem terminei a leitura, eu já vou vindo aqui pedindo para vocês aqui que se conectarem com essa leitura, se reconhecerem nesta leitura, que as forças do plano espiritual sejam derramadas sobre a vida de vocês aqui, trazendo paz, trazendo alívio, trazendo uma luz que ela começa de dentro do peito de vocês dourada e ela vai se expandindo, tirando todos os miasmas, tirando todos os pensamentos destrutivos, ancorados na tristeza, ancorados no passado, ancorados na perca. Eu venho aqui pedindo por vocês, geminianos. A última cartinha. O que significa essa carta da paciência? A paciência. Simplicidade. 7, 8. Aqui é uma coisa, gente, que vai acontecer para vocês. Vou olhar aqui o fundo do maço. Compartilhar. Rainha de Paus.
Aqui não tem jeito, tá, pessoal? Aqui não tem receita mágica, não tem atalho. É uma coisa que vai ser assim conquistada, frutificada a partir da semeadura, do esforço, tá? Da paciência, das lições que vocês aprenderam, o que vocês passaram na vida de vocês aqui, não é para que vocês usem, tá? Para se aferrar a algo. Parece, eu vejo aqui geminianos que estão se maltratando, se estagnando na vida, como se vocês estivessem aqui protestando algo, tá? Como se vocês estivessem sentindo absolutamente aqui feridos, enganados, lesados de alguma forma, tá? Talvez até por uma figura como o imperador, tá? Como se vocês tivessem sido muito lesados aqui. Por algo que vocês idealizaram e não foi bem o que aconteceu, tá? Aqui não existe atalho, tá, pessoal? Aqui existe trabalho árduo, existe autoconhecimento, existem leituras, constelação familiar, os psicólogos, a astrologia, a apometria, tá? Aqui exige que vocês encarnem essa rainha de paus, tá? Para que vocês usem aí uma coisa de vocês, que assim como vocês têm uma ancestralidade talvez correndo aí no DNA de vocês, tá? Essa questão de baixa energética, depressão, esquizofrenia, coisas que vocês herdaram aí, que o pai teve, a mãe teve, a avó teve aqui, ou algo que vocês estão repetindo. Eu tô vendo aqui repetição de padrões ancestrais. Mas da mesma forma que aqui vocês já estão vivendo essa situação de outras épocas, outras gerações aqui, arrisco a dizer até de vidas passadas, tá? Para que vocês encarnem a rainha de paus. Ela é uma bruxa, ela é uma alquimista, ela faz acontecer com o que ela tem, com a energia que ela tem. Ela mexe os pauzinhos dela, ela toma os banhos dela, faz as rezas dela, ela procura ajuda. Ela não fica só pensando, sonhando, se agredindo, protestando para ver se alguém nota, para ver se alguém percebe, para ver se faz justiça de alguma forma. Aqui é um caso bem complicado, tá? A única saída aqui, pessoal, é essa. Estudo, leituras edificantes, tá, pessoal? Aqui, se você tem costume, tá, de ficar vendo rede social, televisão, buscando assistir e ler só fofoca, só coisa ruim, só quem morreu não sei na onde, quem matou não sei quem, sabe? Essas coisas terríveis. Aqui tá pedindo para que vocês parem de se alimentar de notícias ruins, assuntos ruins aqui, tá? Eu vejo que isso vem de vocês também, não tem como. Mas tem que cessar aqui. Aqui precisa cessar esse movimento de negatividade, de apego, de falar da sua história 1 milhão de vezes, que já aconteceu há 10 anos atrás aqui, pessoal. Tem gente que já passou por isso há muitos anos atrás e segue contando a mesma história aqui, tá? Tem pessoas aqui que elas não tocaram o barco, elas perderam alguma coisa há muito tempo atrás, desestruturou e aqui você ficou, tá? Aqui é um trabalho de paciência, de reconstrução, tá? Uma nova gestação.
uma nova colheita. Para ter uma nova colheita, pessoal, vocês precisam fazer diferente. Não é agindo da mesma forma. Se vocês estão ainda parados, estagnados nessa situação, é porque vocês continuam fazendo as mesmas coisas, conversando os mesmos assuntos, falando com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas amizades. Se você tá afim de verdade de conquistar algo, de melhorar, de sair dessa situação que vocês se encontram aqui, comecem a semear em outras terras. Comecem a semear novas ideias, novas palavras, busquem um direcionamento aqui, tá? É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Por gentileza, se vocês puderem curtir esse vídeo e me ajudar, que eu tô voltando, né, a gravar pro canal. Espero que ajude vocês aí, que ilumine o caminho de vocês aqui, porque aqui esses geminianos precisam muito. Fiquem com Deus, pessoal. Grande abraço.